Olá, vamos continuar com o nosso curso de matemática para informática. Na aula de hoje nós veremos os sistemas numéricos. E, como eu gosto de fazer, eu vou começar então com um pouco de cultura geral. Nós, aqui na língua portuguesa, nós utilizamos letras para escrever, mas existem vários outros tipos de forma de escrever, vários símbolos, e de uma forma geral, sim, no nível mais elevado, nós podemos agrupar todos esses símbolos num conjunto só chamado de grafemas, tá? Então, grafemas são símbolos utilizados para escrever. Mas dentro dos grafemas nós temos dois tipos diferentes. Nós temos os fonogramas e os logogramas. Dentro dos fonogramas nós temos as letras, que é o que nós costumamos utilizar aqui na língua portuguesa, mas também existem outros idiomas que usam silabogramas, como o japonês, tá? Aqui nós temos uma letra D maiúscula, latina, e aqui a letra delta maiúscula do alfabeto grego. Ok, mas além desses letras e silabogramas, nós temos também os logogramas, que podem ser divididos em dois grupos, tá? Os pictogramas e os ideogramas. Então, você vê que, de um lado, aqui eu estou me referindo a sons, tá? Então, símbolos representam sons. Aqui, símbolos representam ideias. E o pictograma, ele é muito fácil de diferenciar, porque o próprio desenho já passa a ideia, tá? Então, os emojis, por exemplo, são pictogramas. Agora, os ideogramas não. Eles são símbolos que apresentam a ideia, mas você não consegue entender só a partir do desenho qual é a ideia que ele está querendo passar. E nós já vimos também na última aula que nós temos aí então o nosso alfabeto latino, nosso alfabeto da língua portuguesa, baseado no alfabeto latino. Nós temos então 78 símbolos, 34 vogais, 44 consoantes. E também tem esses sinais de pontuação todos, ok? Ponto e vírgula, dois pontos, aspas, né? Reticências, todos esses símbolos aqui, travessão, esse aqui é o hífen. Bom, eles são símbolos que fazem parte, sim, da língua portuguesa. O asterisco também, porque você pode encontrar isso aqui, por exemplo, em livros, quando você quer referenciar uma nota de rodapé. Agora, tem também estes símbolos que aí é uma dúvida se eles fazem parte ou não da língua portuguesa. Não sei, aí já é uma questão mais dos linguistas, tá? Agora, eu vou fazer uma pergunta provocativa. E na língua portuguesa nós temos, a língua portuguesa possui ideogramas? Bom, pouca gente saberia responder essa pergunta, mas sim, a língua portuguesa possui ideogramas. E aí vem a outra pergunta, mas quais então? Muito simples. Estes 10 símbolos aí são ideogramas da língua portuguesa. Você pode encontrar em português, por exemplo. Aí tem gente que pode até duvidar, mas é fácil de entender. Vamos lá. Esse símbolo aqui, né, é um ideograma, já esse aqui são palavras. Você pode ver que são fixos ao idioma, tá? Então essa palavra aqui, ela é lá da língua portuguesa, aqui do espanhol, aqui do inglês, aqui do alemão, do grego, do russo, tá? Mas esse símbolo aqui, ele vai ser entendido, né? Ele pode até ser pronunciado de forma diferente, de acordo com a palavra aqui, né, do idioma, mas a ideia dele é geral, é universal, tá bom? E também nós, nesse curso aqui, nessas poucas aulas, já vimos também vários ideogramas, tá? Todos esses símbolos aqui são ideogramas. Então, agora podemos definir o que é o sistema numérico. Então, o sistema numérico é um sistema contendo um conjunto de símbolos e um conjunto de regras, ok? De modo que permite representar um conjunto de números consistentemente. Olha só, um conjunto de números consistentemente. O que quer dizer isso? Eu até destaquei agora, porque, primeiro, eu não preciso representar todos os números. Se conseguir representar todos os números, o sistema numérico é muito bom, tá? Mas não é necessariamente obrigatório. E segundo, é que ele tem que ser consistente, ou seja, uma única representação deve ter
deve estar ligada a um único número. Eu posso, por exemplo, ter um número com duas representações, mas a representação ela não pode estar associada com mais de um número, porque senão eu não vou saber qual é do que eu estou falando só olhando a representação, tá bom? Então agora fica mais claro, depois que eu dei essa introdução, dessa definição de algarismo. Então são ideogramas numéricos, ou seja, são ideogramas que estão relacionados a números, né? Então o algarismo é isso. E para cada algarismo é atribuído um valor absoluto, já que eles estão representando números, né? Então são ideias, são ideogramas que trazem a ideia de número, então ele tem que ter um valor absoluto relacionado a eles. Um exemplo muito simples de sistema numérico é o sistema romano simplificado. Ele possui apenas esses algarismos. Olha só, isso aqui já não é, ele deixa de ser letra e passa a ser algarismo, ok? O I, o V, o X, o L, o C, o D e o M, aqui dentro desse contexto eles são algarismos. E possui um conjunto de regras. Nesse caso aqui são duas regras basicamente que são importantes. Regra 1. O algarismo de menor ou igual valor à direita são somados ao algarismo de maior valor. E o algarismo de menor valor à esquerda são subtraídos do algarismo de maior valor. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não faz parte do nosso contexto, é só para exemplificar o sistema numérico. Vamos lá, os valores absolutos que nós atribuímos no sistema romano simplificado é esse. O I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D 500 e o M 1000. Os algarismos romanos, eles não possuem valores relativos. Depois eu vou explicar o que são esses valores relativos. E outra coisa, o sistema romano simplificado permite escrever números de 1 a 3.999. Como eu tinha falado antes, não precisa representar todos os números, basta representar o conjunto, okay? Então aqui nesse caso aqui, por exemplo, você vê que o sistema romano não tem como representar o zero e nem número de 4.000 para cima. Agora existe também o sistema romano expandido, que aí sim ele consegue representar mais números, mas aí você entra agora com esse símbolozinho aqui, que é uma barra em cima do algarismo, que quer dizer então que está multiplicando por 1000. Então o I aqui vale 1, nesse caso aqui vai valer 1000, o V aqui vale 5, aqui vai valer 5000 e assim sucessivamente. Ora, mas com isso aí nós podemos agora escrever um conjunto maior de números, de 1 até 3.999.000. Mas esse sistema romano ele tem umas limitações muito fortes, né? Ele não serve para fazer contas e também não serve para representar quantidades não inteiras. Mas o nosso sistema numérico, que nós utilizamos, que é muito poderoso, é o sistema hindu, ele não possui as limitações do sistema romano. Ele é caracterizado por utilizar os seguintes ideogramas, esses 10 ideogramas. Ele é posicional e ele é decimal. Ora, ser posicional significa que os algarismos possuem valor relativo dentro da representação numérica. E ser decimal significa que os valores relativos dos algarismos são múltiplos de potência de 10. Então, juntando os dois conceitos, né, ser posicional e ser decimal, significa que nós temos aqui um exemplo, o número 222, utilizando 3 ideogramas. Cada um desses símbolos aqui, isoladamente, ele possui valor absoluto 2, mas nesse número aqui, como eles estão ocupando posições diferentes, então a posição vai mudar o valor relativo. Então, esse primeiro aqui à direita tem valor relativo 2, coincide com o valor absoluto. Agora aqui, esse segundo, ele tem um valor relativo 20, e esse terceiro aqui, um valor relativo 200. Tá? Então são potência de 10. Uma outra forma de dizer que um sistema é decimal é dizer que ele tem base numérica 10. Olha só, guarda essa informação, base numérica, tá? Ele vai ser bastante importante para nós na próxima disciplina. Por enquanto, é só mais uma questão de curiosidade mesmo, tá? Mas guardem aí no bolso que nós vamos utilizar na próxima disciplina. Os valores relativos crescem da direita para a esquerda. Exemplo aqui, nós temos o número 234,
representado de duas formas, no sistema hindu e no sistema romano simplificado. E vamos ver os primeiros algarismos, né? O 2 e o C. Então aqui nós sabemos já que o C tem valor relativo 100 e aqui o 2 tem valor relativo 2, né? Mas o C aqui não tem valor relativo, mas esse símbolo aqui tem, esse ideograma tem. Nesse caso aqui está valendo 200. Então, em um sistema numérico posicional, cada posição de um algarismo é chamada de ordem. Então, conceito importante, vamos utilizar bastante. Então, esse número aqui, continuando com o nosso exemplo 222, ele tem 3 ordens, tá? É só contar os algarismos. E um conjunto de 3 ordens consecutivas é chamado de classe, tá? Então, tem que ser consecutivas. Então, nesse caso aqui, nós temos 4 ordens. O número 2222. Só que essas classes consecutivas aqui, 3, vão formar uma classe, e a partir daqui nós temos a segunda classe que contém apenas uma ordem. Tá? Então temos 4 ordens e 3 classes, e 2 classes. Para fortalecer mais o entendimento, vamos lá, vamos dar esse exemplo. Aqui nós temos o número 2, que tem uma ordem e uma classe. Nós temos o número 22, com 2 ordens e uma classe. E temos 222, que tem 3 ordens, mas continua com uma classe. A partir daqui, 2222 tem 4 ordens e 2 classes. 22.222 tem 5 ordens e 2 classes. E o número 222.222 tem 6 ordens e também 2 classes. Agora, olha só que interessante. A divisão por classes, ela não tem importância nenhuma matemática. Tá? Ela só serve para a leitura humana, só isso. E a divisão por classe, ela pode ser indicada por espaços em branco. Então, esse número 287.135 pode ser escrito dessa forma ou dessa, tanto faz. Tá bom? Agora, não separe as classes com pontos. Aí você deve estar pensando, poxa, mas espera aí, mas eu escrevo no dia a dia. Sim, no dia a dia você vai escrever um valor, por exemplo, monetário. Você pode colocar até numa redação, você vai escrever um artigo. O valor monetário pode ter ponto e vírgulas, mas num texto científico, não, as classes não devem ser separadas por pontos. Agora, sou eu que estou dizendo isso? Não. Onde é que está escrito isso? Lá na resolução número 10 da CGPM, na verdade, tá? Porque é a Conferência Geral de Pesos e Medidas. Isso foi feito lá em 2003, a 22ª conferência, em 2003. E o que eles disseram? Eu trouxe aqui em inglês para mostrar, né, para quem quiser depois procurar na internet, assim, a versão oficial, pode estar aqui, que é o texto lá que eu copiei e colei. O símbolo para o marcador decimal. O que diz aqui a segunda conferência geral? Então, sobre esse marcador decimal, o que ele diz? Ele declara que o símbolo para o marcador decimal, ele deve ser ou um ponto sobre a linha ou uma vírgula sobre a linha, tá bom? Então, pontos e vírgulas para o marcador decimal. O marcador decimal é aquele que separa os números lá decimais, né? Isso, números não inteiros. Nós não vimos ainda, vamos ver nesse curso, calma aí, mas depois. Mas por enquanto nós não vimos marcador decimal. E o que essa conferência está dizendo é que só usa pontos e vírgula para marcador decimal. Agora, ele reafirma, ou seja, veja bem, está reafirmando, já foi afirmado antes, que os números eles podem ser divididos em grupos de 3. Grupo de 3 é o quê? As classes. De modo a facilitar a leitura. Ou seja, não tem função nenhuma matemática. E aí, ele é bem claro que nem pontos e nem vírgulas devem ser inseridos nos espaços entre esses grupos, ou seja, entre as classes. Como estabelecido lá na Resolução 7 de 1948, para você ver há quanto tempo existe isso, essa na verdade é uma forte recomendação, tá? Que a gente tem que seguir para documentos científicos. Agora, para número de 4 algarismos, lá também está falando essa conferência,
Aí o espaço em branco é mais opcional ainda, digamos assim. Então, na verdade, raramente você vê um número de 4 algarismos escrito assim, né? É mais comum assim, mas pode também. E vamos lá. Aquelas ordens que nós vimos, para cada ordem tem uma nomenclatura assim para ela, tá? E ela segue esse padrão CDU, centenas, dezenas e unidades. Então, a primeira classe à direita é a classe das unidades simples, e aí podemos chamar cada posição cada ordem dessa classe em centenas, dezenas e unidades. Vamos passar para outra classe. A segunda classe é a classe dos milhares, e também da mesma forma nós temos as centenas de milhar, dezenas de milhar e unidades de milhar. A terceira classe é a classe dos milhões, também tem as centenas de milhões, dezenas de milhão e unidade de milhão. Outro assunto, né, bem interessante para nós aqui são os algarismos significativos. São todos os algarismos que importam na representação de um número. Okay? Aqui é o conceito de algarismo significativo dentro da aritmética. Lá na física, nas ciências naturais, né, a coisa é mais complicada, mas aqui é muito simples. Nós temos também os algarismos mais significativos aqui, que é o que possui maior valor relativo. Tá? Eu não vou falar mais à esquerda, porque, por exemplo, em criptografia nós trabalhamos com números gigantescos que podem ser representados em muitas e muitas linhas. Então não faz sentido falar o número mais à esquerda ou mais à direita. Então, para ser mais preciso, vamos dizer, o algarismo mais significativo é o algarismo com maior valor relativo, enquanto que o algarismo com menor valor relativo vai ser chamado de algarismo menos significativo. Tá? Então temos aqui o número 555, o número mais significativo aqui é esse 5 aqui, com valor 500, e o menos significativo é esse ideograma aqui, o 5, com valor relativo simplesmente 5. Na representação numérica de um número no sistema hindu, os algarismos 0 à esquerda do algarismo mais significativo não são significativos. O que isso quer dizer? É aquela história do 0 à esquerda. Tá? Então eu tenho o número 100 aí. Então são 3 algarismos significativos, sendo 2 zeros aqui. E aí se nós formos colocar zeros à esquerda, esses zeros aqui, eu até mudei de cor, botei vermelho, que eles não têm valor nenhum. Tá? Então eles não alteram o valor da representação numérica. Então continua sendo sempre a mesma forma de representar o número 100. Eu posso colocar 1000 zeros desse à esquerda que não vai alterar o valor. Bom, chegamos ao fim da aula, né, e seguindo a nossa tradição de trabalhar bem os conceitos e o vocabulário, vamos ver o que nós aprendemos nessa aula de vocabulário novo, o que vamos colocar no bolso e guardar, que vai ser importante para nós, para o nosso vocabulário. Ideograma, sistema numérico, sistema hindu, sistema decimal, sistema posicional, base numérica, algarismo, valor absoluto, valor relativo, ordem, classe, algarismo significativo, algarismo mais significativo e algarismo menos significativo. Tá bom? E nenhuma simbologia nova. Ok? É isso, pessoal. Força e honra. Muito obrigado e até a próxima aula.